Então, por exemplo, quando Paulo ora pelos Efésios, ele começa com a ação de graças, ele começa agradecendo. Paulo dá esta orientação para nós em Efésios 1, 15 a 23, Efésios 3, 14 a 21. Então, isso nos mostra que a oração ela não deve ser apenas um momento em que nós dialogamos com Deus para pedirmos alguma coisa, mas também para agradecermos. E por quê? Porque a gratidão ela tem um poder muito grande sobre a nossa saúde mental. Os psicólogos ensinam, por exemplo, a desenvolvermos a capacidade de agradecermos pelas pequenas coisas da vida, porque quando a nossa mente preocupa-se mais em agradecer do que em reclamar, temos mais disposição, temos mais uma clareza mental maior para tomarmos decisões e para vermos as coisas boas da vida e adotarmos uma atitude positiva em relação à vida. Então, não é por acaso que a Bíblia pede para nós agradecermos a Deus, porque isso, além de estreitar a nossa relação com Ele, vai possibilitar que a nossa mente foque mais naquilo que é bom do que naquilo que é ruim, ok? Agora, eu queria aqui mostrar para você que Jesus ele detalha um pouco mais as partes de uma oração na oração modelo, na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, tá? Então, por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós vemos as seguintes partes: louvor a Deus, louvá-lo, elogiá-lo pelo que ele é, submissão da vontade a Deus, pedidos, confissão de fé. Essas são as partes da oração. Eu vou colocar aqui na tela para você ver um esboço que eu preparei, breve, né? Para você ver essas partes da oração em Mateus capítulo 6, tá? A oração do Pai Nosso está aqui em Mateus capítulo 6, 5. Você pode ler até o versículo 13. Veja essas partes da oração. Acompanhe comigo, você vai ver um slide aí na tela. Primeiramente, nós vemos que Jesus ensina a começarmos a oração louvando a Deus, elogiando pelo que ele é. Então, aqui no versículo 9 diz assim, ó: por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então ele começa aqui louvando a Deus pelo que ele é. Desejar que o nome de Deus seja santificado, né, exigir, na verdade, é desejar que Deus seja exaltado. O nome tem a ver com a pessoa, com o caráter. Então ele começa a oração desta forma. Depois, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é a submissão. Submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. E ao mesmo tempo pedimos que o reino dele se manifeste, ainda mais de forma mais rápida neste planeta. Desejamos que a volta de Jesus seja ainda mais breve. Depois vem os pedidos, olha, depois do louvor, né, depois da submissão, depois de expressarmos também o desejo pelo estabelecimento do reino dele, vem o pedido. Aí, aqui, Jesus ensina a pedirmos três coisas, em especial, não que não devemos pedir outras coisas, tá? Aqui é só um exemplo. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Então, pedido pelo alimento. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, ou seja, pedir por perdão dos pecados. E depois, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Aí ele pede também o quê? Nos ensina a pedirmos proteção contra as tentações e contra o diabo. E no final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui há uma confissão de fé. Então essas são partes da oração que Cristo detalha mais, e algumas delas estão ali presentes também na oração de Paulo em Efésios, tá bom? Então a oração, ela é, como disse, né, Ben Ellen White, a respiração da alma. Não tem como ter uma vida espiritual saudável sem oração. A vida espiritual morre sem oração. Então a oração ela tem que ter um papel central na nossa relação com Deus, na nossa vida diária, e ela também tem que se constituir um ministério. Olha que interessante, por que um ministério? Porque Paulo ele nos mostra na sua oração que ele orava aos Efésios. Então ele via a oração também como um ministério.
Ou seja, a oração intercessora, você orar por outras pessoas.